Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma live. Hoje, excepcionalmente, quinta-feira, 1º de outubro de 2020, às 21 horas. As nossas lives acontecem às terças-feiras, às 21 horas. O tema de hoje é felicidade. Uma vida sem felicidade não tem sentido. Foi sugestão de um seguidor nosso e um grande amigo meu, Jonas Mello. Eu agradeço aí imensamente a sugestão do tema e vamos falar de um tema tão complexo e tão individual que é a felicidade. Então, o Instagram está informando a todos que nós estamos ao vivo e 21 horas e 5 minutos começamos o nosso conteúdo. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, é Terapeuta Tatiane Lima. Aproveitem para indicar o Instagram também, @terapeuta Tatiane Lima, para que as pessoas do seu convívio possam ter a informação que você está obtendo, viu? Seja bem-vindo. A Monique, Monique Mamed, acho que é, né? Fala aí se é você. Eu só leio Mamed aqui. Is that Mamed? Essa é a Mamed, é a Monique, talvez, né? Que a foto é muito pequenininha aqui. Então, o tema hoje é felicidade. Oi, Camila Fortunato, tudo bem? Tayane, tudo bem? Sejam bem-vindas a uma live para falar... Olha o meu cabelo, gente, peraí. Nós vamos falar sobre felicidade. Uma vida sem felicidade não tem sentido. Ah, é a Milena, irmã dela. Boa noite, Milena, seja bem-vinda. Quem ofereceu esse tema pra gente foi o Jonas Mello, Camila e Tayane. Então nós vamos falar hoje de um tema que foi sugerido pelo Jonas, Joninha, né? Como chamava a nossa grande amiga Luísa. Então às 21 horas e 5 minutos começaremos o nosso conteúdo. Obrigada, Camila. Eu vejo a fotinha da sua bebê, que já tá grandona, né? Parabéns pela filhota. Também tô com saudades. A gente podia marcar alguma coisa, né? Com o pessoal da GSK. Mas a gente fala disso daqui a pouco. Ah, gente, olha aqui, ó, que eu ganhei da minha cliente hoje. Pedra da Lua, ó. Pedra da Lua. Meu brinquinho também. Tô empoderada hoje. Igual todos os dias, né? Mas hoje ainda mais, porque eu tô com a Pedra da Lua comigo. E foi muito bom ter ganhado essa pedra. Eu vou falar um pouquinho dela hoje. Também relacionando com o tema de felicidade, né? Então, faltam 3 minutos aí. Vamos falar sobre esse tema de felicidade. Se vocês ainda não curtiram o nosso canal do YouTube, Terapeuta Tatiane Lima, lá se encontram todas as lives que a gente fez. Iniciei as lives na pandemia para auxiliar as pessoas, né, a terem um entendimento melhor, baseado no autoconhecimento. Renata, boa noite, seja bem-vinda. São 21 horas e 3 minutos. Daqui a 2 minutinhos nós começaremos com o nosso conteúdo. Antes de tudo, felicidade é muito individual, né? O que é felicidade para mim pode não ser felicidade para o outro, e a gente vai entender aqui melhor como isso funciona. Enquanto isso, vou pedir a gentileza que vocês apertem aí os coraçõezinhos para a gente engajar mais no Instagram. E tem um aviãozinho aí que parece uma gaivota para vocês enviarem essa live ao vivo para os contatos de vocês no direct, tá? Para convidar as pessoas para verem sobre essa live. 1 minutinho que falta para falarmos sobre felicidade. Uma vida sem felicidade não tem sentido, ok? Vamos aguardando aí. Isso, apertem os coraçõezinhos. Muito obrigada, adoro coraçãozinho. E vamos aguardar aí de praxe o nosso 21 horas e 5 minutos para a gente iniciar o conteúdo. E no final, deixo aberto para perguntas. Então, tenham em mente aí as perguntas que vocês queiram fazer para a gente debater no final. Faltando uns 15 a 10 minutos para terminar, ok? Então, aí nos últimos segundos de 21 horas e 4 minutos, para a gente iniciar o nosso conteúdo aí sobre felicidade. Uma vida sem felicidade não tem sentido. Jeane, boa noite. Rudred67, boa noite. Eu não consigo gravar alguns nomes, né? Às vezes a pessoa até fala, sou eu, a fulana, mas eu não consigo saber o nome. Se quiser botar o nome aqui para eu dar boa noite.
eu fico feliz. Bom, gente, 21h05, iniciando oficialmente a nossa live do dia 1º de outubro de 2020, às 21h05. Carla Regina, boa noite. O tema hoje é felicidade. Uma vida sem felicidade não tem sentido. Nosso grande amigo Jonas Mello, que sugeriu o tema, ok? Essa live também, se o Instagram nos permitir, ficará gravada e eu vou subir no YouTube para as pessoas que não puderam ver, ok? Então vamos lá, felicidade. Para a gente falar de felicidade, a gente precisa entender que felicidade é um estado de espírito, né? Não é um sentimento. Traz sentimentos, traz sensações, mas de fato a felicidade é um estado de espírito. Por isso que vocês ouvem por aí, né? Felicidade é passageira, aproveite o momento e de fato, felicidade é um estado de espírito. Mas dela ser passageira, isso há controvérsias, né? Depende da construção que a gente faz para alcançar esse caminho da felicidade. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu trabalho com o que me traz felicidade, né? Então, não é passageiro para mim. Eu escolhi trabalhar com algo que eu amo, com algo que eu me identifico. Quem é meu cliente aqui sabe, né? O esforço que eu faço, um esforço feliz para entregar o meu melhor como terapeuta. Então, não é passageira essa felicidade para mim. Para mim, ela é uma felicidade que chegou para ficar e eu faço de tudo para estar feliz com o meu trabalho todos os dias, certo? Inclusive hoje eu estava no consultório, tive meia hora de intervalo, vim correndo para casa, atendi uma cliente, comi em 2 minutos, atendi uma cliente, agora estou aqui na live e estou feliz a beça. Então, felicidade, gente, é um estado. Às vezes, eu falando sobre isso do meu trabalho, né, com muita satisfação, com muita felicidade, pode ter uma pessoa que passou pelo mesmo processo que eu, que teve que comer em 2 minutos, que teve que sair correndo de um lado do outro e está extremamente revoltado por isso. Então, só para vocês entenderem que é um estado e isso é indiscutível. Felicidade não é sentimento, felicidade é sensação. Então, para a gente aprender a construir essa sensação na nossa vida, a gente precisa ter algumas informações, a gente precisa ter algum conhecimento e o melhor de tudo, a gente precisa ter autoconhecimento, a gente precisa saber o que de fato nos faz feliz. E muitas das pessoas têm muita dificuldade em saber o que de fato as fazem felizes, porque isso foi podado no decorrer da vida, né? Então a gente vai falar justamente sobre isso hoje. Felicidade, uma vida sem felicidade não tem sentido de verdade. Então assim, se a gente for buscar no dicionário o significado da felicidade, né, a gente vai dizer que a gente vai encontrar que felicidade é um estado interno, que felicidade é construído através do externo. Tem várias segmentações para a felicidade, né? Nos nossos dicionários aí. Então, muita gente confunde felicidade com expectativas alcançadas, tá? Expectativas alcançadas são realizações. Trazem felicidade? E aí a pessoa que está se relacionando com aquilo, quem vai dizer? Eu fui feliz com isso que eu alcancei. Outra vai dizer, eu precisei fazer isso e fiquei triste. Então, como eu disse, é um estado. E muitas das vezes a gente acredita que a gente precisa sofrer muito para encontrar felicidade em algum lugar. Gente, a felicidade está dentro, né? Sem papo clichê, essa felicidade, o amor próprio, tudo nasce de dentro da gente, né? Não adianta a gente esperar da vida, esperar de alguém, esperar do nosso relacionamento que eles nos façam felizes. A felicidade é um estado interno, é uma sensação interna. Então, às vezes, a gente pergunta o que é felicidade para as pessoas e elas dizem, felicidade é ter um relacionamento bacana, felicidade é ter realização profissional, é ter liberdade financeira. Gente, isso é alcance. Porque se isso fosse felicidade, o país mais feliz do mundo não tinha taxa tão alta de suicídio. Né? Que é país mais feliz do mundo? Lá na Nigéria, onde as pessoas alcançam liberdade financeira,
tem um relacionamento bacana, o governo apoia em todos os padrões de vida, tal. Mas o que faz com que essas pessoas cometam um suicídio? Não encontrar o estado de felicidade dentro. Então, a felicidade não está relacionada, ela pode chegar junto, mas a felicidade não está condicionada, melhor dizendo, às conquistas. Conquistas são realizações, porque eu posso conquistar coisas e não estar feliz com aquilo ainda, certo? Então a gente precisa saber muito essa diferença. Está relacionada, se envolve com, porém não é. Realização, é tarefa cumprida. Felicidade é o estado que eu me encontro interno, tá? Então, é muito além do que a gente possa imaginar. E felicidade é muito individual, como eu falei pra vocês. Algumas pessoas ficam extremamente felizes com o mesmo... Vou dar um exemplo de um jogo de futebol, né? Times contrários. É o mesmo cenário. As pessoas que estão no time que ganhou o campeonato estarão extremamente felizes, a felicidade está ali plena, e as pessoas que perderam o campeonato estarão extremamente tristes, e é um único cenário. Então, só para a gente entender que felicidade é individual e é um estado de espírito, ok? Mas só que como nós não temos essa informação, a gente acredita que eu preciso procurar a felicidade em algum lugar. E muita da gente paga um preço muito caro para encontrar a felicidade. E eu tenho um exemplo da minha vida que há muito tempo atrás, muito tempo não tanto tempo assim, né? Quando eu sofria de dependência emocional, eu era muito dependente emocional de amigos, de pessoas, né? Agora prestem atenção numa coisa. A minha maior inteligência é inteligência interpessoal, que é a inteligência de lidar com pessoas. E por que eu sentia falta de pessoas na época em que eu era dependente emocional? Justamente porque eu não estava utilizando a minha inteligência a meu favor. Então era algo que o meu corpo emocional sentia falta de gente. E sentia tanta falta de gente que me fazia comprar aquelas companhias. Nossa, mas que coisa horrível. Sim, coisa horrível, porque quando a gente está doente emocionalmente, a gente faz de tudo para montar cenários para sentir prazer, né? Acreditando que aquilo é felicidade. Mas com o caminho que eu seguia, a construção que eu trazia para ter amigos, eu só trazia pessoas que tinham... Não só trazia, né? Mas a maioria das pessoas eram pessoas que tinham interesse nos bens materiais que eu poderia oferecer. Mas existia ali, embaixo desse jogo, um grande interesse da minha parte. Eu não queria estar com pessoas. Então eu acabava sabendo daquilo ali e não tinha forças para sair daquele quadro. Entendam, eu acreditava que felicidade era algo que eu poderia encontrar em algum lugar. Então eu ficava buscando. Eu ficava com aquelas amizades ali, interesseiras, exploradoras, até eu encontrar outras. Quando eu encontrava outras, eu largava aquelas. Aí outras amizades interesseiras, exploradoras, mas eu não estou me fazendo de vítima, não. Eu quero que vocês entendam que eu sabia disso tudo. Eu estava me aproveitando de um cenário nocivo para eu me alimentar da minha própria inteligência. E isso é doença, gente. Isso é doença. Então a gente precisa se curar da dependência emocional. A dependência emocional, ela existe porque a gente acredita que a felicidade está em algum lugar. Está em alguém, está num grupo de pessoas, está num trabalho, está na religião. De fato, a felicidade verdadeira é um estado em que a gente tem grande responsabilidade em manter esse estado vivo, tá? Como eu disse para vocês, o meu trabalho hoje é algo que me traz felicidade em estado vivo, ou seja, eu sempre estou feliz no meu trabalho. Quem é meu cliente aqui sabe que às vezes eu dou uns estresses, né? Mas é justamente com o objetivo de fazer com que as pessoas atentem para o processo de mudança. Mas eu tô feliz ali, mesmo sendo grosseira. Quando precisa, eu tô ali bastante feliz, tá?
Por que que eu tô feliz? Porque hoje eu trabalho de acordo com as minhas inteligências e cada um tem o seu talento ou os seus talentos. E é preciso descobrir os seus próprios talentos para que a gente tenha um estado de felicidade que não seja passageiro, né? Que a gente consiga usufruir nossa felicidade utilizando a nossa genialidade, as nossas características que nós possuímos, né? Hoje eu tive, em atendimento, eu tive uns 3 clientes, coincidentemente, não coincidentemente, né? Não existe coincidência, é providência. Uns 3 clientes que nós falamos sobre esse olhar que a gente precisa ter pra gente de aceitação. A gente foi muito construído na questão de se menosprezar, de se diminuir. Já pararam para perceber que às vezes as pessoas falam assim: ah, eu aluguei uma casinha na praia. Gente, se você fez todo o esforço do mundo para realizar aquela meta, não é uma casinha. Eu aluguei a melhor casa que eu pude alugar na minha vida. Porque se tivesse uma outra melhor e você tivesse condições, você ia fazer. Então, a gente foi construído na condição de acreditar que ser humilde é ser paupérrimo. Isso não está relacionado, isso é uma pura crença. Então, se você fez todo o esforço do mundo para alugar uma casa na praia, ela não pode ser uma casinha simples. Ah, eu abri uma lojinha. Não, você abriu a sua loja. Foi com base no seu esforço. Porque quando você realiza uma meta, quando você assume que aquele esforço foi feito por você e que obteve um resultado, e quando você diminui esse resultado, você está diminuindo o seu estado de felicidade. Tá? Então, nesses atendimentos que eu fiz hoje, um atendimento foi relacionado a uma pessoa que estava chateada porque o casamento estava morno. Mas você gosta do seu marido? Gosto. Ele gosta de você? Gosta. Tá, então me dá aqui, ó, 10 características que você vê no seu marido que são maravilhosas. Aí ela disse assim, ó: nossa, eu poderia passar a tarde inteira falando de coisas boas do meu marido. Aí eu falei: é engraçado, pra mim é mole, por que você não fala pra ele? Né? E ela listou 10 características. E pedi 10 características dela. E ela listou as 10 características. Aí eu disse: uma pessoa com a característica XYZ, que casa com uma pessoa com essas outras características, cara, é o casal perfeito. Não é? Se eu tirasse o teu nome e tirasse o dele e traçasse essas características aqui, o que você me diria? Que esse casal seria feliz para sempre. Então, claro que, a gente está trazendo num âmbito maior, né? Felicidade para sempre, como eu disse, é um estado, não dá para ser. Mas se a gente pode construir um caminho de felicidade que dure um pouco mais do que esse pequeno momento que chamam a felicidade aí, isso é mágico. Então, ela já saiu, né, do consultório já com uma visão. Eu falei: aproveita e fala isso para ele, que você acha dele. É assim que a gente impulsiona o outro a ser feliz também, porque a gente está vivendo num tempo tão difícil. Quando eu falo difícil, eu não estou falando financeiro, eu estou falando emocional. As pessoas não se olham com carinho, as pessoas não são generosas consigo mesma. Então a gente precisa ser generoso com a gente mesmo. Imagine com o outro, né? Então, se eu não sou generosa comigo, como eu vou ser generosa com o outro? Né? Então, a gente precisa, sim, colocar o elogio para outra pessoa. A gente precisa exaltar as qualidades dela. E, inclusive, isso faz um processo mágico, onde as pessoas começam a exaltar as nossas qualidades também. Né? A Camila comentou aqui, né, que quando a gente recebe um elogio para falar da nossa roupa, a gente acha um formato de dizer: ah, foi baratinho, ou então, ah, foi uma roupa velha. Gente, às vezes você fez todo o esforço do mundo para comprar aquela roupa, né? Então, assim, como eu disse para vocês, esse presente aqui, né? Como eu ganho muitos presentes dos meus clientes, né? Tem até a Jane aqui que me deu uma blusa linda, maravilhosa. Gente, o que tá atrás de um presente
o esforço que a pessoa faz, a consideração, né, o carinho. Então, não é só um cordão, não é só uma blusa. É a pessoa lembrar de você, né? Então, vamos ser mais generosos com a gente mesmo. A gente precisa desse carinho para que a felicidade floresça. Senão, se todas as situações que eu alcançar, eu diminuir a possibilidade de ser feliz, sou eu quem estou matando a minha felicidade, né? Então, se vocês forem pesquisar, né, a felicidade acho que é um dos pontos em que o ser humano mais procura na vida, né? A forma mais antiga de se buscar a felicidade. E porque tá todo mundo buscando do lado de fora. A felicidade, ela consiste, quanto mais perto da minha essência eu sou, mais feliz eu posso ser. O que é essência? Essência é o que a gente de fato é, verdadeiramente é. Porque quando eu exerço um papel, eu sempre falo aqui, né, que eu sou petulante. Parece até que eu tenho orgulho desse defeito, mas eu acho que eu tenho mesmo. Porque quando eu descubro que eu tenho um defeito, nós temos 10.500 defeitos. Quando eu tomo posse de um defeito, eu sei controlar ele. Então, quando eu falo com orgulho dos meus defeitos, é porque eu consigo, na maioria das vezes, controlar esse defeito. Então, quando eu assumo que eu sou, eu me empodero daquilo. Mas quando eu escondo ou quando eu não vejo, eu entro na linha da vergonha, da culpa, da humilhação e tiro a possibilidade de ser feliz mais uma vez, né, gente? Então, quanto mais perto da minha essência eu estou, melhor eu me sinto, mais feliz eu consigo estar. Então, assim, o que a gente confunde, né, a felicidade? A gente confunde a felicidade com servir, né? Então, eu quero ser uma excelente mãe para prestar o melhor papel na vida do meu filho. Eu quero ser uma excelente esposa quando meu marido aparecer, que eu não tenho marido ainda. Eu quero ser uma excelente profissional. Eu quero ser uma excelente filha, enfim. A gente se preocupa tanto em ser o melhor para o outro que, de novo, a gente esquece de ser o melhor para a gente. E a gente se critica quando a gente se percebe errando ou quando a gente se percebe tendo um defeito. Então, quanto mais distante de quem eu sou, mais infeliz eu serei. Eu tenho que assumir quem de fato eu sou. Eu não tenho como ser uma excelente mãe. Sinto muito. Meu filho, não sei se ele tá na live aí. Mas ele tá ouvindo por aqui em algum lugar. Eu não tenho como ser uma excelente mãe. Sabe por quê? Por maior esforço, por maior necessidade que eu faça para trazer a intenção do meu filho que eu seja uma excelente mãe, ele tem o direito de não me ver assim. Muita gente reclama, nossa, eu faço de tudo pro meu filho, ele não reconhece. Pô, será que esse tudo que tu faz é que o cara quer de fato ter? Ó, vou contar uma história pra vocês muito interessante. Tinha uma época da minha vida em que eu trabalhava com soluções, né? E soluções era assim, tinha um relatório em que as pessoas demoravam, tipo, 3 dias pra fazer, eu tinha que buscar soluções pra otimizar aquele tempo. E um relatório de 3 dias, e que eu otimizei, o relatório virou 5 minutos, os gestores amavam esse trabalho. Que estado de felicidade que eu causava nos gestores, né? Porque é mais produtividade. Mas que estado de ódio que eu causava no funcionário, porque ele de fato ele queria ficar 3 dias mexendo naquele relatório ali. Ele não queria diminuir aquele time porque ele queria morcegar, talvez, ou ele, enfim, ele não queria produtividade, não queria ser tão rápido assim. Então, não dá pra gente acreditar, ter 100% de certeza que tudo que a gente oferece pro nosso filho, por exemplo, vai representar felicidade para ele. Então a gente precisa, sair um pouquinho dessa casca de mãe, de pai, de profissional, não dá para ser excelente porque eu preciso de um olhar do outro para me classificar. Então é melhor dizer que a gente não é excelente, não sou.
Eu sou uma mãe em construção, tenho meus 10.500 defeitos, como o pessoal tá falando aí que assusta, mas tenho meus 10.500 defeitos. Então, assim, o que é felicidade de novo? É a gente aceitar o nosso ser da forma como a gente é. Observar quem a gente de fato é. E sem autoconhecimento, né, gente? Fica um pouco difícil, né? Fica artificial, fica inconsciente o nosso estado de felicidade, né? Então, o que a gente precisa aí entender é que exercer papéis na sociedade é questão de personalidade. A minha personalidade Tatiane mãe é uma, Tatiane profissional é outra, Tatiane na live é outra, Tatiane nos amigos é outra, Tatiane na palestra é outra, enfim, tenho várias personalidades, certo? Esses são os meus papéis. E tá tudo bem que eu tenho 50 mil papéis, não tem problema nenhum. Eles me trazem felicidade, eles me realizam, eu realizo as minhas metas, alguns trazem felicidade e outros não. Mas o que de fato me traz felicidade é eu aceitar quem eu verdadeiramente sou, com os meus erros, com os meus acertos. Então a felicidade está muito ligada com a relação que a gente tem com a gente mesmo, tá? Então a gente precisa estar pertinho da nossa essência, né? Como eu falei pra vocês, né, a felicidade é um ponto que se estuda muito, muito, muito. Tem um estudo aí que eu acho que ele demorou 75 anos para ser concluído. 75 anos, gente, para ser concluído, né? E para chegar à conclusão de que a felicidade de fato não está do lado de fora. A felicidade é um estado, né? Mas como que se relaciona a felicidade de dentro para fora? E aí, de novo, não está só relacionado com dinheiro, como muita gente pensa. Dinheiro traz felicidade? Depende. Se for algo de realização positiva, traz. Mas se for algo de realização nociva, não traz felicidade, né? Dinheiro traz felicidade se você planeja tanto fazer uma viagem e consegue. Aí traz felicidade. Agora, se você está fugindo de suas dores e você pega esse dinheiro e gasta tudo em bebida, como já aconteceu comigo, em outras vidas de pessoas gastam tudo em drogas, esse dinheiro não traz felicidade. Então a gente precisa começar a aprender a avaliar de fato o que sai da nossa boca. O dinheiro traz felicidade sim. Depende, tudo depende, gente. Né? A felicidade é individual, você pode falar da sua, não da minha. Né? Porque às vezes eu tenho todo o dinheiro do mundo e não sou feliz, e você não tem nenhum quase, só tem o da sobrevivência e você é feliz a beça. Então não posso falar da felicidade do outro, porque às vezes a gente não conhece nem a nossa, né, gente? Então, felicidade, essa sensação de satisfação, né, ela está muito relacionada a relações. Então a primeira relação que a felicidade se relaciona é comigo mesmo. Então, felicidade é um estado de espírito, é a relação que a gente tem com a gente. E depois a relação com pessoas queridas, tá? Tem gente que não tem a inteligência de se relacionar com as pessoas, mas eles amam, essas pessoas amam, tem o amor de mãe, amor de filho. Então, a felicidade está, como somos seres humanos e vivemos em sociedade, tá? Nós amamos, nós temos felicidade em nos relacionar com quem a gente ama, tá? Então, como vocês podem ver, a resposta não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro traz felicidade, gente? Depende, né? Emprego traz felicidade? Depende. Tudo depende. Tudo depende de quê? Depende do meu interior, depende do que conecta comigo. Então, assumam a felicidade para vocês, tá? Então, quanto mais laço verdadeiro a gente cria com as pessoas, mais neutro é o nosso caminho, mais probabilidade de crescer o amor, né, é maior. Então, se for para investir em algo, invistam em relações. As relações são muito positivas, não aquelas que eu disse que quando eu estava com dependência emocional não, tá? Mas relações verdadeiras, relações com pessoas que te impulsionam, que acreditam nos seus sonhos, nas suas metas, que batem palma pra vocês. É esse tipo de gente que eu tô falando, tá? Então, assim, tem gente que chega no consultório e eu pergunto, o que te trouxe pra terapia? A pessoa fala assim, eu não aguento mais ser triste.
eu quero encontrar a felicidade. Então, esse discurso, ele é muito comum. Mas por que ele é comum? Uma vez que você para e busca a felicidade do lado de fora, é porque, de fato, inconscientemente você não se conhece. Ou conscientemente também você não se conhece, né? Você não é generoso com você, como eu disse anteriormente. Então, a gente fica nessa busca incessante de achar um estado de felicidade que venha do lado de fora. E isso, gente, precisa ser desconstruído, tá? Mas como é que desconstrói isso? E eu tenho uma notícia para vocês. Sozinho, dificilmente dá. Sabe por quê? Porque a gente tem uma certa pena da gente, né? A gente se identifica com algumas situações, algumas crenças que existem aí do lado de fora, o que a nossa família nos disse. Por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo aqui de uma criança. Menino, esse desenho tá horrível, fala pra criança. Esse desenho tá horrível, você nunca vai conseguir desenhar na vida. Aí essa pessoa cresce, né? Tem o dom do desenho, se torna arquiteto. Aí quando ele recebe uma proposta de emprego para ser o desenvolvedor de projetos, onde os desenhos dele passarão a ser exemplo, ele vem com aquela crença lá de trás e trava, dizendo: eu não sou capaz. Porque em algum momento da vida ele ouviu uma voz de que aquele desenho dele era horrível, que ele não ia conseguir nada na vida com aquilo, né? Infelizmente, gente, as palavras que não são pensadas, elas geram muitas crenças, ainda mais numas crianças, tá? Essas frases prontas de você não vai dar nada pra vida, você é um incompetente, você é um merda, essas frases, a gente tem outras lives aí que falam sobre criança interior, se vocês tiverem oportunidade de ver. Essas frases, elas trazem tensões emocionais que impedem o fluir da felicidade dentro da gente. Então, mesmo que aquele desenho daquele arquiteto fosse premiado, eu posso garantir para vocês que teriam muito mais pessoas felizes na plateia por ele ter alcançado do que ele próprio. Porque ele não consegue reconhecer a felicidade no ato dele. Porque ele não é generoso com ele mesmo. Porque ele ouve aquelas vozes construídas ali, né? Então, não dá pra gente, na maioria das vezes, não dá pra gente construir, descamar, né? Não dá pra gente tirar essas camadas de dores emocionais sozinho. A gente precisa, sim, de um profissional, tá? E um profissional, gente, que seja especialista em autoconhecimento, tá? Tem um profissional que tem que te ajudar a desenvolver um olhar amoroso de você para você mesmo, tá? Então, assim, o que a terapia faria nesse caso? A terapia vai desconstruir a visão que você tem, vai impedir que você acione defesa, que a gente quer defender aquelas vozes lá de trás, né? E isso impede que a gente avance no nosso processo de desenvolvimento, né? E a terapia também ajuda a fazer com que você observe que os seus papéis são somente papéis. Você não é aquela pessoa. Eu não sou a terapeuta, eu estou o terapeuta. Eu não sou a mãe, eu estou mãe, certo? E meu filho tem 15 anos, daqui a pouco nem mãe mais eu estarei, né? Porque ele estará lá mandando no próprio nariz dele, então nem papel de mãe mais eu terei. Então o que a gente precisa, assim, saber um passo interessante é a gente estar livre para exercer os nossos papéis, livre dessas crenças, né? Então o profissional ajuda muito nisso, né? A cumprir os papéis com liberdade. Então, às vezes, tem alguns clientes meus que começam uma terapia com um cargo, com uma profissão, e depois modificam completamente. Por quê? Preciso estar livre para exercer o papel. Se eu estou preso em crença, se minha família me obrigou a ser professor, eu não quero ser professor. Eu quero, de fato, ser
palestrante, então vamos embora. E quando ele muda para palestrante, né, não jogou nada fora do que ele estudou como professor, quando ele muda, você vê a felicidade explodindo pelo olho da pessoa. É maravilhoso você ver alguém feliz, né? A felicidade a gente consegue enxergar pela alma, e o olho são as janelas da alma, né, como se diz. Então, gente, a gente precisa estar livre para exercer os nossos papéis, né? Mas existem algumas coisas que a gente precisa também começar a fazer. A gente precisa mudar a condição que a gente tem de pensamento. A gente pensa muito negativamente, vocês já viram? Tudo que... Se alguém fala assim, Tatiane, posso falar com você daqui a pouco? Nossa, a gente cria, a gente constrói um cenário. Ai, o que eu fiz pra essa pessoa? Será que eu magoei ela? Será que isso? Gente, a pessoa só quer falar. Vamos esperar pra ver o que a pessoa quer falar, mas a gente fica criando cenários negativos. Então, assim, para que a gente consiga um estado de paz, pelo menos, não estou nem falando mais da felicidade, para que a gente consiga um estado de paz, pelo menos vamos neutralizar os nossos pensamentos, né? Vamos ter atitudes positivas, vamos ter pensamentos positivos, né? Então, a gente precisa, de fato, construir essa relação com a gente. Qual é a relação com a gente? Tem gente que fala que é coisa de maluco, não é. A gente precisa conversar com a gente mesmo, tá, gente? Então a gente precisa falar com a gente precisa, de fato, lutar contra os nossos medos, tá? Porque, assim, medo todo mundo tem, não tem jeito, né? Eu uma vez vi uma entrevista da Ana Botafogo, aquela bailarina, e alguém perguntou pra ela, você tem medo? Toda vez que você vai se apresentar, o que você sente? Ela, eu sinto tremor, eu sinto calafrio, eu sinto dor de barriga. Gente, Ana Botafogo, a melhor bailarina do Brasil. Ela sente tudo o que a gente sente. Só que ela vai com medo mesmo, porque o maior talento dela é aquele ali. Então entenda, o medo faz parte da gente, não tem problema nenhum. O grande problema do medo é quando ele paralisa a gente. Então, o que a gente pode entender é que a gente precisa assumir o controle do nosso medo. Às vezes, eu estava até falando com a cliente antes de começar a live, que eu me sabotei para fazer uma apresentação que eu faço em 40 minutos. Eu demorei 14 dias para fazer a apresentação. E isso não foi lá atrás na minha história não, tá, gente? Isso foi agora aí no mês de setembro. Tá? Mas o meu corpo estava esperando que eu chegasse nas vésperas para construir um processo de ansiedade. Isso foi feito, mas chegou o momento que eu tinha que entregar o trabalho. E o que eu fiz? Fui com medo mesmo, entreguei e graças a Deus um trabalho maravilhoso. Então o que a gente precisa é lutar com os medos. Por que eu fiquei 14 dias para fazer aquilo? Porque eu tinha esse tempo, né? Então, se eu não tivesse o tempo, eu não ia deixar 14 dias passar. Então é um ajuste que a gente precisa fazer com a gente precisa ser generoso. Imaginem se eu ficasse me criticando. Algo que você faz em 40 minutos. Você demorou 14 dias. Imagine se eu ficasse me criticando. Gente, eu ia entrar num estado de dor, um colapso emocional, sem necessidade alguma. Tá? Um outro ponto, né? Que além da gente ter pensamento positivo, a gente tem que ter a rédea do nosso medo. Um outro ponto interessante pra gente curar essa dor, pra gente curar o mundo, a gente precisa compartilhar com as pessoas as emoções boas. Então, se vocês olharem uma atitude benéfica de alguém, pô, valoriza, vai lá e fala, pô, legal, gostei disso que você fez. Né? O mundo já tá tão nocivo, já tem tanta negatividade, que quando a gente aflora, né, o ponto positivo do outro, traz para nós a capacidade de viver a felicidade dele, né? Imagine, alguém tá lá estressado pra caramba, você fala, cara, você tá estressado assim, mas você alcançou o que você mais gostaria de alcançar, parabéns, eu tava aqui na torcida e você foi lá e fez. A pessoa, opa, nem ela tava se dando conta que ela já tinha alcançado aquilo ali. Então, quando ela se transforma, né, quando a felicidade
que é ler do engano acreditar que veio da gente, tá? Não veio de fora, não. Ela só transformou o estado dela interior de negativo para positivo e começou a vibrar na própria felicidade dela. Mas quando a gente vê que fomos nós que participamos daquela transformação, gente, transformar a vida das pessoas, não precisa só ser terapeuta para isso não, tá? Vocês são capazes de fazer isso também. Transformar as situações, né? Isso é maravilhoso. A gente modifica todo o clima, a energia muda, tá? Então, assim, não é nada místico que eu tô dizendo. Nós somos seres energéticos e o planeta é feito de energia, tá? Então, a gente modifica as linhas magnéticas, as faixas energéticas, ok? Então, compartilhar a emoção, ajudar alguém com um gesto de afeto, tá? De novo, não é fazer a tarefa do coleguinha, eu falo isso sempre, tá? Logo eu que fazia a tarefa de todos os coleguinhas. Mas era necessidade de ser reconhecida. Estou falando aqui de uma condição de estarmos neutros na situação. De estarmos com a intenção de provocar a felicidade em nós e automaticamente o próximo pode experimentar dessa mesma emoção, né? Uma outra coisa, gente, pra gente aprender uma vez por todas se colocar à disposição do novo. A gente tem um hábito de viver experiências tão iguais, tão iguais. Eu até brinco com os meus clientes assim, eles começam a contar a história, aí eu, pera, e tudo aconteceu novamente. Eu começo a brincar assim, porque o ciclo se repete. Então, um outro ponto muito importante é a gente dar abertura para o novo, gente. A gente precisa abrir a nossa visão para novas experiências. Porque, assim, tem pessoas que falam, nossa, meu dia hoje foi péssimo. Eu falo, nossa, mas um dia de 24 horas foi péssimo? Me fala o que aconteceu. Aí me fala 3 coisas ruins, tá, e o resto? Ah, almocei com a minha filha, foi péssimo isso? Não, não foi. Ah, fiz isso, fiz isso. Eu falei, então teu dia não foi péssimo. Eu tive 3 situações no meu dia, 3 situações que foram péssimas. As situações que foram péssimas. Não foi o dia e nem meu estado de espírito. Então eu já resolvi essas situações e meu dia voltou a ser perfeito. Então a gente, de novo, gente, vamos cuidar do que sai da nossa boca. A palavra tem poder, tá? Então, dá acesso ao novo é transformar a nossa forma de falar. É olhar diferente para os cenários, é buscar oportunidade neles, tá? Um outro ponto que deixa a gente muito triste é quando a gente não realiza as tarefas que nós deveríamos realizar, que o pessoal chama de procrastinar. Todo mundo já ouviu essa palavra, né? A procrastinação, ela traz muita dor emocional, né? Porque a gente não se vê... O que é procrastinação, gente? A arte de adiar as coisas, tá? Das coisas importantes. Mas a gente não se vê vencedor. Então é muito difícil ativar o estado de felicidade interna se eu procrastino. Lembra que eu falei para vocês dos 14 dias que eu demorei para fazer o trabalho? Toda vez que eu pensava naquele trabalho, vinha um estado de dor. Eu poderia estar lá no meu trabalho, onde é o lugar que mais me traz felicidade. Quando eu lembrava do atraso da entrega, do atraso da confecção da apresentação, eu sofria. Então a felicidade é um estado que ela pode ser substituída pela dor a qualquer momento. A gente que tem que cuidar disso. Ah, então, como é que eu faço? Eu preciso cuidar de mim, eu preciso ser generosa, eu preciso ser gentil comigo, eu preciso ser menos exigente. A gente se critica demais, tá? Então, a gente precisa pegar a gente no colo mesmo. Às vezes eu me abraço, calma, você vai conseguir fazer o trabalho, fica tranquila, faça carinho em mim, porque nós precisamos ser os nossos melhores amigos. Tem alguém melhor para ser nosso amigo que a gente mesmo? Acho que não, né? Não tem não. Porque se a gente não cuidar da gente, quem é que vai cuidar?
né? Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, então, ou do jeito que a gente batalha para que aconteça. Então, não tem problema nenhum quanto a isso, se a gente se renovar e se a gente continuar, se a gente achar um formato diferente, né, de construir aquele processo lá. Então, eu já tenho uma live aqui sobre gratidão. Gratidão é o ato de agradecer, né? Gratidão tá na moda, mas eu peço que vocês vejam a live sobre gratidão, que lá tem um outro conceito, tá? Gratidão é para mexer com as nossas energias, transformar o estado negativo no estado positivo. Um outro ponto que a gente também não faz é reconhecer os momentos de felicidade que nós tivemos. Então, eu vou deixar um exercício aqui para vocês. Façam uma lista, pode ser grande, pode ser pequena, mas façam uma lista das coisas mais grandiosas para as mais simples do que vocês já viveram de felicidade nessa vida. Tá? Por exemplo, uma emoção indescritível que eu tive na minha vida. Quando eu vi o meu filho pela primeira vez, o nascimento dele foi uma coisa que eu não consigo mensurar em palavras. O que eu senti ali. Eu acredito que todo mundo que é mãe, que tá aqui, eu não posso falar da emoção do pai, né, porque eu não sou pai, mas a emoção de mãe é algo indescritível, de ver o rosto do seu filho, da gente ter a sensação de que a gente é capaz de construir um outro ser humano. Gente, olha, eu vou dizer um negócio para vocês, é uma emoção indescritível. Respeito as mulheres que não desejam ser mãe, cada um tem a sua forma de pensar, mas mesmo essas mulheres que não desejam ser mãe, elas cuidam de alguém com muito carinho. Então, quando a gente cuida de alguém com muito carinho, a gente já está sendo mãe, né? A gente só não tem a responsabilidade de criar, mas cuidar de alguém com carinho é maternidade, tá, gente? Não tô romantizando a maternidade não, que quem é mãe também sabe as, as pedras que a gente carrega, né? Então a gente precisa reconhecer, façam a lista, né, de pelo menos 10 coisas de emoções indescritíveis que vocês tiveram. Às vezes, um simples ato, né, gera a felicidade, né? Eu hoje já descasco tangerina, tá? Mas antigamente eu não descascava tangerina. E eu tenho uma grande amiga que trabalhava comigo, que toda vez que tinha tangerina, ela falava, você quer tangerina? Eu falava, aí eu fazia aquela carinha, aí ela quer, né? Eu quero. Ela trazia tangerina descascadinha pra mim. Gente, isso é amor, isso me causava uma felicidade de alguém cuidando de mim, né? Então, pra gente ser feliz, a gente não precisa de muita coisa. Aliás, a gente é merecedor de todas as melhores coisas do mundo, mas as pequenas coisas também são de extrema importância para a gente alcançar o estado de felicidade, né? Gente, mas qualquer pessoa pode descascar a tangerina. Sim, qualquer pessoa pode, mas será que qualquer pessoa está disposta a descascar a tangerina para mim? Acho que não, né? Poderia encontrar pessoas falando, palhaçada, hein? Que a mão vai ficar com cheiro? Lava! Eu poderia encontrar pessoas assim, como já encontrei muito na minha vida, dizendo que era frescura, que eu era mimada. Olha, meu mimada. Eu só não descascava tangerina, né? E tinha alguém que fazia aquilo com muito amor pra mim, tá? E ela também poderia ela nem precisava me oferecer, né? Tem um monte de gente aqui da Glaxo, né? A Denise Martins que fazia isso pra mim, minha grande amiga. Então, gente, a gente precisa reconhecer os momentos de felicidade, tá? O que a gente precisa entender aqui, gente, é que felicidade é interno, felicidade é individual, a minha felicidade não é a mesma que a sua, então é um tema muito difícil de ser abordado porque é polêmico, cada um tem uma visão do que é felicidade, mas eu quero que vocês tragam para dentro de vocês, olhem para todos os âmbitos da vida de vocês, relacionamento, trabalho, financeiro. Tem gente que fala assim, eu não tô satisfeita com o meu financeiro, é sempre uma merda. Mas será que é o financeiro que é uma merda ou você que tá agindo de uma forma merda que seu financeiro não sobra? Né? Então a gente precisa também aprender a assumir as nossas falhas. Né? Não dá para colocar a culpa no financeiro. Não, deixa eu olhar o que eu posso melhorar em mim. Eu não consigo deixar de gastar com supérfluo.
Ah, eu gastei R$ 1.000 com supérfluo, vou tentar gastar 800. Mês que vem vou tentar gastar 700. Então, não adianta fugir do problema. Sejam generosos e vão diminuindo. Agora também não dá para colocar a culpa no dinheiro, né? Porque quem manuseia o dinheiro somos nós. Então, olhem para todos os âmbitos da vida, verifiquem os pontos que não estão trazendo felicidade para vocês e façam diferente. Nem que criem metas pequenas, né? Para que vocês construam um caminho neutro para alcançar a felicidade ali. Tá bom, gente? Então era esse o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês. Quero agradecer a presença de todo mundo. O pessoal da Glaxo que entrou aí, muito obrigada, muito legal. Passamos momentos bons juntos, né? 10 anos que eu estive lá. Meus clientes, meus amigos, seguidores. Tem aqui o terapeuta que eu conheci na live, que a doutora Carolina Lima, advogada, me convidou para fazer. Muito obrigada pela presença. E eu tô abrindo aí os comentários para perguntas. Enquanto vocês escrevem as perguntas, eu vou ler os comentários para ver se passou alguma coisa aqui despercebido, tá? Então, coloquem as perguntas aí de vocês sobre felicidade. Felicidade é individual, né? Antes que me perguntem assim, o meu marido não é feliz, como eu faço para ajudar ele? Felicidade é individual, tá? Não tô conseguindo subir o comentário. Agora eu tô. Vamos lá. Perguntem aí. Gente, tá. Toda hora que eu mexo aqui, o negócio sai. Instagram não tá me trazendo felicidade. Pietra Chique, quanta saudade de assistir suas lives. Oi, Silene, tudo bem? Tô com saudade também. Obrigada. Tá linda. Mestre Wilton, terapeuta. Igual quando elogiam a roupa, falei. Peraí. Eu fico pensando, 10.500 defeitos é assustador. Flávia disse, fiz algo para minha filha achando que estava abafando e na verdade ela ficou com vergonha. Fiquei arrasada na tentativa de ser a mãe perfeita. Porque quando a gente realiza coisas para quem a gente gosta, para quem a gente ama, na maioria das vezes tá com o nosso óculos emocional, né? Então, o que eu gostaria para mim? Por exemplo, eu amo festa, eu amo comemoração, né? Quem me conhece sabe, eu adoro aniversário. E eu fazia todas as festas do meu filho na escola, em casa. Se eu pudesse fazer 4, 5 festas de uma vez, eu faria pro meu filho. E chegou um momento em que ele disse, mãe, não faz festa pra mim não, que eu não gosto. Gente, eu só fui perceber que eu tava realizando os meus desejos pra felicidade ser minha. E eu nem pensei nele, né? E é isso aí. Então, a gente olha com o nosso óculos emocional. Então, a gente tem que ver o que o outro deseja, né? Não o que a gente. Então, Flávia com saudade de mim, eu também. Camila, é importante não se comparar com os outros, cada um tem sua realidade, isso mesmo. Então, se a gente olhar pra gente, ser generoso com a gente não precisa se comparar com o outro, porque o outro é indivíduo. Então, o outro tem o caminho dele, as dores dele, as crenças. Isso de se comparar com os outros faz com que a gente se diminua, porque a gente se compara com o outro, ou a gente diminui a gente mesmo, ou a gente diminui o outro. E isso não é interessante, isso não é um caminho de amor, isso é um caminho de dor, né? É onde a gente gera o pensamento negativo. Então, não tem nenhuma pergunta, tá no ônibus, a Silene tá no ônibus. Um beijo pro pessoal do ônibus. Então, gente, vou finalizar aqui o conteúdo. Na próxima semana, né? Na próxima semana, a gente vai se encontrar na terça-feira, mas se vocês quiserem colocar o tema lá, porque são vários temas, né? E eu tô sem ideia. Aliás, tem muitos temas que a gente consegue falar, mas se vocês sugerirem é melhor, né? Então, eu fico muito satisfeita, muito feliz. Vocês me trazem um estado de felicidade.
E gostaria então de contar com a presença de vocês. E quando acabar esse vídeo aqui, que falta pouquinho, né? Minha amiga terapeuta Sueli entrou agora. Falta pouquinho pra gente acabar. E gostaria que vocês comentassem lá no IGTV, né, que ele vai pro ar daqui a pouquinho, quanto isso foi importante para vocês. Anotem lá também as 10 qualidades que vocês possuem, que fazem vocês serem foda, porque assim, a felicidade está muito relacionado com o que a gente é de fato, com o que a gente se reconhece, com aquilo que a gente olha pra gente e fala, porra, eu sou foda. Sabe qual é a minha inteligência maior, assim, além de lidar com as pessoas, uma característica que eu gosto muito em mim? Gente, eu sou muito inteligente, na boa. Eu sou uma pessoa extremamente sagaz, inteligente, e eu simplifico as coisas. Olha que maravilha. Então, olhem para vocês e peguem o que vocês têm de melhor e exalte isso. Em que eu sou foda? Né? Coloquem isso no caderno, no WhatsApp, no status de vocês, né? Eu sou foda em... Quem não fala palavrão não precisa escrever foda, não. Eu sou bom a beça em... Mas bom a beça não dá aquele peso, né? Mas exaltem as qualidades de vocês, não se diminuam, tá? A gente se constrói através dos nossos talentos, então não tem problema nenhum da gente se exaltar, né? Antigamente eu não me exaltava, que eu achava, as pessoas vão achar que eu sou... que eu fico me glorificando, eu quero que se dane, o que elas vão pensar, vão embora dizer, eu sou extremamente inteligente, eu simplifico um artigo científico cheio de palavras difíceis, eu trago para a linguagem do povo, da favela, eu sou foda nisso, eu sou maravilhosa nisso, é assim que a gente precisa fazer com a gente, tá, gente? Obrigada, Camila. Te ajudou muito, show de bola. E eu conto com vocês aí na próxima terça-feira às 21 horas. E espero que vocês compartilhem essa live com as pessoas que precisam saber de fato o que é felicidade, viu? Então, um grande beijo, fiquem na paz e ó, felicidade mora aqui dentro de nós. Um grande beijo, tchau, gente!